Se você está pensando em montar um negócio próprio ou quer começar a empreender, provavelmente já passou por essa dúvida: devo comprar um negócio ou começar um do zero? E essa dúvida é muito comum mesmo e que grandes profissionais de sucesso já passaram por isso, e os dois casos podem ser excelentes caminhos, principalmente porque essas duas opções apresentam várias vantagens, mas desafios também. Inclusive, ambas podem ser iniciadas com pouco investimento ou até sem dinheiro. Por isso, para tentar resolver ou tirar essa dúvida, vamos mostrar o que você precisa saber para entender qual desses dois cenários é o melhor caminho e a opção certa para sua jornada empreendedora e ter muito sucesso. Tudo de um jeito prático e direto ao ponto. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos trabalhar os seguintes pontos. 1. Principais vantagens e desafios de começar um negócio do zero. E 2. Principais vantagens e desafios de comprar um negócio. Então vamos lá. 1. Principais vantagens e desafios de começar um negócio do zero. Começando pelas vantagens. Controle total. Começar um negócio do zero permite que você tenha controle total sobre todos os aspectos do negócio, desde a criação de uma marca com seus próprios princípios, missão, visão e valores, concepção do produto ou serviço, até a implementação da estratégia de marketing, por exemplo. Em outras palavras, abrir uma empresa própria do zero permite deixar o negócio como um todo do jeito que você acredita e deseja, como se fosse um reflexo dos seus sonhos e objetivos mesmo. Ou seja, não precisa necessariamente seguir padrões ou regras de negócios já existentes, que é o que geralmente acontece quando se compra uma empresa já em funcionamento. Flexibilidade criativa. Dessa forma, você tem a liberdade de testar e inovar sem estar vinculado ou vinculada a estruturas ou processos já existentes. Assim, isso pode levar a soluções únicas e diferentes do mercado, ainda alinhado com algo que você realmente acredita e criou de acordo com seus valores, princípios e objetivos. Investimentos. Em muitos casos, começar do zero geralmente dá mais liberdade em definir o investimento financeiro que precisa ser feito. Ou seja, é possível desenvolver um planejamento que considere investimentos menores e em partes, de acordo com o que você conseguir investir em determinados períodos. Por exemplo, se você não tem muito dinheiro para começar um negócio próprio, é possível criar um modelo para começar uma empresa pequena ou enxuta e ir crescendo aos poucos. Mas é claro, isso depende muito do modelo e tipo de negócio que for criar. Por isso é essencial entender como seu negócio irá funcionar desde o começo. Mas isso vamos explicar mais pra frente. Sem bagagem histórica. Ao mesmo tempo, abrir uma empresa própria do zero significa que não há problemas, legados ou históricos para lidar. Assim, você começa com uma folha em branco e escreve sua própria história, o que pode facilitar certos aspectos da operação e montagem do negócio como um todo também. Porém, isso pode representar um desafio, já que ter histórico significa que existem informações e experiências que deram certo ou erradas, que falaremos mais pra frente. Gratificante. Embora seja desafiador, empreender do zero pode ser uma jornada incrivelmente recompensadora, porque viver e participar de um movimento original, de um negócio e ver seu crescimento e realização é muito gratificante. Literalmente, ver a sua ideia sair do papel e se tornar algo real e concreto é uma sensação única. E desafios. Tempo para construir uma base de clientes. Construir uma base de clientes leva tempo e esforço. Além disso, pode levar mais tempo para gerar receita significativa em comparação com a compra de um negócio existente. Além de também estabelecer uma marca e se tornar rentável. Durante esse período, você pode enfrentar dificuldades financeiras e emocionais, que de todo modo podem ser controladas com um bom planejamento e preparo. Falta de reconhecimento. Tenha em mente que um novo negócio pode levar tempo para ser reconhecido no mercado e conquistar a confiança dos clientes. Risco de falhas iniciais. Como empreendedor ou empreendedora iniciante, você enfrentará uma curva de aprendizado e pode cometer erros ao longo do caminho, o que é bem normal de acontecer. No entanto, isso representa um aumento de risco de falha nos estágios iniciais do negócio. Necessidade de desenvolver processos e estrutura organizacional.
Outro ponto importante é que começar um negócio do zero requer a criação de todos os processos e estruturas organizacionais desde o início, inclusive a montagem da equipe de trabalho. Desse modo, construir tudo isso pode ser demorado e exigir recursos adicionais, até porque mesmo com as estruturas e processos desenvolvidos e implementados, ao longo do tempo eles precisam também serem aprimorados. Risco financeiro. Ao mesmo tempo, há um risco financeiro considerável atrelado ao lançamento de um novo negócio ou empresa, principalmente se o mercado for incerto ou se a ideia de negócio for não comprovada ainda. Burocracia. Outro ponto que precisa ser considerado é a burocracia para abrir um negócio próprio, até porque é preciso considerar as autorizações necessárias para registrar sua empresa e começar a operar. Nesse momento é muito importante entender a categoria que o seu negócio vai se encaixar. Enfim, esses foram pontos bem importantes que precisam ser levados em consideração para abrir um negócio próprio do zero. Porém, existem outros pontos fundamentais além desses que mostramos aqui. Então, se quiser saber tudo o que você precisa entender e trabalhar antes de montar um negócio próprio do zero, assista o vídeo que mostra todos os pilares principais de uma forma bem prática. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Principais vantagens e desafios de comprar um negócio. Quando se trata de um negócio existente, é preciso entender bem qual a real situação do negócio ou a empresa em questão. Em alguns casos, a empresa pode estar à venda devido a dificuldades ou momentos vividos pelos proprietários atuais, ou então porque o negócio não vai bem e por isso está à venda. E um cenário muito comum também são as franquias, que já apresentam e costumam entregar e ajudar franqueados a montarem e gerenciarem suas franquias. Mas isso também explicaremos mais pra frente, combinado? Vantagens. Retorno sobre investimento, o ROI. Ao adquirir um negócio já estabelecido, você pode começar a gerar receita imediatamente, porque a empresa já possui clientes, produtos ou serviços em funcionamento. Ou seja, já existe uma estrutura pronta e em funcionamento desde o início. Isso facilita muito a gerenciar e aprimorar um negócio, até porque você já teria informações para ter uma melhor noção do retorno sobre investimento. Base de clientes. Além disso, um negócio existente geralmente possui uma base de clientes, o que pode facilitar a retenção e a expansão dos negócios. Marca já existente. Da mesma maneira, já existe uma marca existente, ou seja, um negócio começa com um nome conhecido e estabelecido, o que facilita, principalmente no início, a trabalhar com algo já em funcionamento, o qual o mercado já conhece. No entanto, tome muito cuidado nesse ponto porque, às vezes, a marca do negócio existente pode estar em um momento negativo, caso a empresa esteja em declínio ou enfrentando problemas administrativos e até de comportamento no mercado em geral. Estrutura e processos estabelecidos. Muitos negócios à venda vêm com estruturas organizacionais e processos operacionais já estabelecidos, como procedimentos, parcerias com fornecedores, equipe de trabalho, entre tantos outros. Isso pode representar uma economia de tempo e esforço na construção desses elementos quando comparados com um negócio do zero. Mas tenha em mente que nem sempre é preciso manter o que já está sendo feito, até porque existem cenários em que profissionais compram um negócio em andamento para melhorar o que já era feito, e assim crescer e expandir ao longo do tempo. Histórico. Diferentemente de começar um negócio próprio do zero, comprar uma empresa já existente traz um histórico de trabalho e performance. Dessa forma, é possível ter referência, insights e aprendizados para se basear e trabalhar o que precisa ser melhorado e não está funcionando bem, melhorar o que já funciona bem ou até criar novos modelos para otimizar ainda mais a performance da empresa. Isso vale para questões financeiras e contabilidade também. Menor burocracia. Sob o mesmo ponto de vista, conforme falamos na parte de abrir um negócio do zero, aqui a burocracia costuma ser menor, porque o negócio já está em funcionamento, com as autorizações e obrigatoriedades já aprovadas. Isso pode até representar um custo menor inicial de abertura de negócio. Mas preste muita atenção aqui para ter certeza que o negócio em questão a ser comprado está cumprindo todas as regras, procedimentos legais e afins, combinado? Risco menor, na teoria. Ainda, iniciar algo do zero requer um esforço inicial considerável em termos de tempo e investimento financeiro para estabelecer fornecedores, conquistar clientes, treinar a equipe e promover a marca no mercado. Enfim, o que já citamos anteriormente. E comparando isso com a opção de começar uma empresa própria do zero,
Um negócio já estabelecido, o foco do empreendedor ou empreendedora fica em cultivar essas bases existentes, fortalecer relacionamentos e processos, além de atrair novos clientes, por exemplo. Ou seja, o ponto de partida é em algo já existente em funcionamento, mesmo o negócio estando em uma situação positiva quanto negativa. E desafios. Custo inicial mais elevado. Geralmente, comprar um negócio existente requer um investimento inicial maior do que começar do zero, especialmente se o negócio estiver bem estabelecido e for lucrativo. Desse modo, em muitos casos, os valores para comprar o negócio são maiores e a possibilidade de investir no negócio aos poucos é menor. Possíveis pendências. Além disso, é importante realizar uma análise completa antes de comprar um negócio existente, porque podem existir algumas pendências importantes, como dívidas, contratos existentes, litígios ou problemas trabalhistas operacionais, por exemplo, que podem afetar negativamente sua rentabilidade e operações. Falta de flexibilidade criativa. Do mesmo modo, ao assumir um negócio existente, você pode se deparar com sistemas ou práticas antigas que podem limitar sua capacidade de implementar mudanças ou inovações, dependendo do modelo de negócio. Enfim, esses foram só alguns exemplos de pontos que precisam estar bem claros para decidir o que é melhor para sua jornada empreendedora: comprar um negócio já existente ou montar um do zero. E uma opção em modelo muito procurado por profissionais que querem começar um negócio próprio com um pouco mais de segurança é o da franquia. Conhecido também como franchising, franquia é uma estratégia empresarial focada na expansão de uma marca, empresa ou até um modelo de negócio. É uma relação que envolve dois lados: franqueador e franqueado. Franqueador é uma pessoa jurídica detentora dos direitos sobre determinada marca ou patente, que formata um modelo de negócio e cede a terceiros, que no caso são os franqueados, o direito de uso dessa marca ou patente e do know-how desenvolvido, sendo remunerada por eles pelo uso desse sistema. E o franqueado é a pessoa física ou jurídica que adere à rede de franquias idealizada pelo franqueador, mediante o pagamento de determinadas taxas pela cessão de direito de uso da marca ou patente e transferência do know-how. E também é preciso se comprometer a seguir o modelo determinado pelo franqueador. Logo, muitos profissionais optam por serem franqueados nesse modelo, principalmente pelo fato de começarem o negócio com todo o conhecimento, experiência e suporte que a franqueadora irá repassar para o franqueado. Então, se quiser conhecer como funciona a franquia para entender mais sobre esse modelo que é cada vez mais procurado por profissionais, assista o vídeo que explica isso sem segredos e direto ao ponto. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E, por fim, existem situações em que profissionais preferem entrar como sócios ou investidores para melhorar e impulsionar um negócio já existente. Então, tenha em mente que existem muitas possibilidades. Logo, se quiser entender o que você precisa considerar e avaliar na hora de decidir se quer comprar um negócio próprio ou não, escreva aqui nos comentários. Quero comprar um negócio, que, se tiver bastante comentários desses, vamos desenvolver um vídeo sobre esse assunto, combinado? E aí, conseguiu decidir qual é a melhor opção para você? Escreva aqui nos comentários e compartilhe com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui: principais vantagens e desafios de começar um negócio do zero e principais vantagens e desafios de comprar um negócio. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.